Olá, como que você está? Eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque nós temos aprendido tanto nesses dias, aprendido sobre a igreja, aprendido sobre tantas coisas que o Espírito Santo fez na igreja, pela igreja e através da igreja, e que não aconteceram só lá no livro de Atos, que é o livro que estamos lendo agora. Mas isso tudo aconteceu até nos dias de hoje, porque o Espírito Santo, ele continua a usar as nossas vidas. E é por isso que a gente louvou a Deus hoje, é por isso que a gente aprendeu uma grande verdade, é por isso que a gente vai ter uma experiência muito doida daqui a pouco, e é por isso que agora é a hora da Palavra de Deus. Hoje, nosso momento de ouvir a Palavra de Deus para a nossa vida, a gente vai aprender uma coisa muito importante. Mas para isso, abre aí a sua Bíblia, lá no livro de Atos, você já deve ter marcado esse livro aí, e você vai abrir no capítulo 12. Atos capítulo 12. Aqui nós vamos ver, mais uma vez, Pedro sendo preso. Pedro, que era um dos pastores da igreja daquela época, ele estava sendo preso de novo. Mas vamos ver como que aconteceu essa história? Então vamos lá, Atos, capítulo 12, e a gente vai começar lá no versículo 4, que vai contar pra gente que Herodes, que era um dos governantes daquela época, ele tinha mandado prender Pedro, porque ele queria alegrar as pessoas com a prisão de Pedro. Mas só que aconteceram muitas coisas. Vamos ver? Então, Atos 12, versículo 4, diz assim: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Pedro ele foi preso, Herodes mandou prender ele e Herodes mandou que fosse segurança máxima. Ele queria que fossem 16 soldados só de escolta em volta de Pedro. E Pedro ainda ia dormir com mais 2 soldados presos a ele durante a noite, para que Pedro não fugisse, mas nem querendo mesmo. Ele podia tentar que nem fugir de jeito nenhum. Mas sabe uma coisa muito importante que a gente leu aqui e que estava acontecendo enquanto Pedro estava preso? Sabe o que estava acontecendo? A igreja estava orando. A igreja estava clamando a Deus pela vida de Pedro. E Pedro estava preso agora. Mas, quando a igreja começou a orar, quando a igreja começou a clamar a Deus pela vida de Pedro, Deus, ele faz um milagre acontecer. Vamos ler qual foi esse milagre? Olha lá, versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro. Foi lá, ó. Pedro. Aí ele, o que foi? E olha o que o anjo falou para ele. Depressa, levante-se, disse ele.
Então, naquele mesmo momento, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as suas sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a sua capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. O anjo foi lá. Olha o milagre que aconteceu. O anjo foi lá, acordou Pedro. Quando Pedro acordou, as algemas caíram do braço dele. Plim! Caiu. E aí o anjo falou: ó, coloca a sua roupa, coloca a sua sandália, bota a sua capa e vem comigo, Pedro. Vamos lá, Pedrão. E aí eles estão andando, saíram do primeiro lugar da prisão. E aí tinha um monte de guarda. Lembra que tinha um monte de guarda defendendo o lugar para que Pedro não fosse solto? O anjo foi lá, ó, juntinho de Pedro, e saíram de fininho daquele lugar. Guarda nenhum viu eles, até que eles chegaram no grande portão de ferro. E aí, quando eles viram aquele portão, o que aconteceu? Puf! O portão abriu. Outro milagre. E aí o portão abriu. E o barulho nem acordou os soldados. E o portão fechou de novo. E lá vai, ó. Pedro seguindo o anjo. Só que Pedro, na cabeça dele, ele estava assim, ó. Que sono é esse que eu tô tendo? Pedro achou que estava sonhando, ó. Achou que estava tendo uma visão. E aí estava lá, seguindo o anjo. Até que, de repente, o anjo desapareceu. E aí Pedro, ele pensou uma coisa. Olha o que Pedro pensou. Lá no versículo 11. Ele não pensou, não. Olha o que aconteceu com ele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E percebendo isso, ele foi até a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro, ele percebeu que não era um sonho, coisa nenhuma, que ele estava acordado. E ele falou: gente, Deus fez mais um milagre comigo. Mais uma vez Deus me livrou da prisão. E aí Pedro, ele vai rapidinho até a casa de Maria. Essa aqui não é a Maria, mãe de Jesus, viu? Essa aqui é uma outra mulher chamada Maria, que era a mãe que a gente viu aqui, mãe de João. E esse João também era conhecido como Marcos. Então era essa Maria. E aí ele chegou lá na casa dela, porque na casa dela a igreja estava orando pela vida de Pedro. E aí o mais legal, se você continuar lendo essa história, é que quando Pedro ele chega lá, aí uma das mulheres que trabalhavam na casa de Maria, ela vai lá e aí ela ouve alguém batendo na porta, né? E aí ela ouve a voz, e era a voz de Pedro. Aí ela sai correndo e fala: gente, é Pedro. Aí o povo falou: mulher, tu tá doida. Você ficou maluca da cabeça, tá igual o cientista, maluco. Ela falou: não, gente, eu nem tenho aquele cabelo bagunçado do cientista maluco. E eles falaram: não, você tá doido, deve ser outra pessoa. Mas só que ela ouviu a voz de Pedro, em vez dela ter aberto a porta, ela ficou tão emocionada que ela esqueceu. E aí ela voltou lá com o pessoal para abrir a porta. E quando eles viram, era Pedro. E eles viram que Deus tinha ouvido a oração deles e tinha feito um milagre. Olha que incrível essa história. A gente vê mais uma vez que o Espírito Santo, que o nosso Deus,
Ele nos livra de qualquer perigo, porque Ele quer que a gente fale do amor de Jesus para todas as pessoas. Ele quer que a gente vá a todo lugar que Ele mandar. Mas sabe o que é mais incrível nessa história? A gente pode ver o milagre, o anjo e tudo mais, mas para mim o mais incrível é que aquela igreja amava tanto o seu pastor, o pastor Pedro, que ela estava orando pelo seu pastor. Porque um pastor, ele vive pela igreja. Ele está todo o tempo cuidando da igreja, orando pela sua igreja, ensinando a sua igreja. Mas só que um pastor, ele também passa por muitos sofrimentos, muitas dificuldades. Você viu tantas vezes que Pedro foi preso. Porque o pastor, ele escolheu servir a Deus. Porque antes disso, Deus já tinha escolhido a ele para ser um pastor. E aí, naquele momento, a igreja, ela estava orando pelo seu pastor. Então, que o ensinamento dessa palavra hoje, que fique no seu coração você está orando pelo seu pastor. Você está orando pelos pastores da nossa igreja. Ore pelos seus pastores. Ore porque eles cuidam de vocês diariamente em oração, em estudar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus. E eles passam por muitas dificuldades. E nós, como igreja, precisamos orar pelos nossos pastores. Orar por aqueles que cuidam de nós. Que essa palavra ela fique bem aí no seu coraçãozinho. Que você termine o nosso culto de hoje orando pelos nossos pastores. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo domingo.